Bom dia, amigos e amigas. Como vamos? Graça e paz, que a sua casa transborde a harmonia, a alegria e paz. Paz no coração desta nação. Vamos para Juízes capítulo 8. Zeba e Salmuna. E os homens de Efraim lhe disseram: por que nos serviste dessa forma, ao não nos chamares quando foste lutar contra os midianitas? E eles o repreenderam agressivamente. E ele lhes disse: o que fiz eu agora em comparação convosco? Não é a colheita das uvas de Efraim melhor do que a vindima de Abiezer? Deus entregou nas vossas mãos os príncipes de Midian, Oreb e Zeebe. E o que fui capaz de fazer em comparação convosco? Então a sua ira se aplacou diante dele. Quando ele disse isto, e Gideão veio até o Jordão, e atravessaram ele e os 300 homens que estavam com ele, fracos, mas ainda perseguindo-os. E ele disse aos homens de Sucote: dai, rogo-vos, pães para o povo que me segue, pois eles estão fracos, e eu estou perseguindo Zeba e Salmuna, reis de Midian. E os príncipes de Sucote disseram: estão as mãos de Zeba e Salmuna agora na tua mão, para que devamos dar pão ao teu exército? E Gideão disse: portanto, quando o Senhor entregar Zeba e Salmuna na minha mão, eis que retalharei a vossa carne com espinhos do deserto e com roseiras bravas. E ele subiu para Penuel e falou-lhes do mesmo modo. E os homens de Penuel responderam-lhe, tal como os homens de Sucote lhe haviam respondido. E ele falou também aos homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, eu colocarei abaixo esta torre. Ora, Zeba e Salmuna estavam em Carcor, e com eles os seus exércitos, cerca de 15.000 homens, todos os que foram deixados de todos os exércitos dos filhos do Oriente, pois ali caíram 120.000 homens que empunhavam a espada. E Gideão subiu pelo caminho daqueles que habitavam em tendas a leste de Noba e Jogbeá, e feriu o exército, pois o exército estava seguro. E quando Zeba e Salmuna fugiram, ele os perseguiu e aprisionou os 2 reis de Midian, Zeba e Salmuna, e desmantelou todo o exército. E Gideão, o filho de Joás, retornou da batalha antes do sol nascer, e tomou um jovem dos homens de Sucote. Ele indagou, e ele lhe descreveu os príncipes de Sucote e os seus anciões, que eram 77 homens. E ele veio até os homens de Sucote e disse: vede aqui Zeba e Salmuna, com os quais vos me repreendestes, dizendo: então estão as mãos de Zeba e Salmuna agora na tua mão, para que devamos dar pão aos teus homens que estão exaustos. E ele pegou os anciões da cidade, e espinhos do deserto, e roseiras bravas. E com isso ele ensinou os homens de Sucote, e ele derrubou a torre de Penuel, e matou homens da cidade. Depois ele disse a Zeba e Salmuna: que tipos de homens eram aqueles que vos matáveis em Tabor? E eles responderam: assim como tu és, também eram eles. Cada um assemelhava-se a um filho de um rei.
E ele disse: eles eram meus irmãos, na verdade, filhos da minha mãe. Assim como vive o Senhor, se vós tivesseis salvado a sua vida, eu não vos mataria. Ele disse a Jéter, o seu primogênito: levanta-te e mata-os. Porém o jovem não desembainhou a sua espada, pois temeu por ser ele ainda um jovem. Então Zeba e Salmuna disseram: levanta-te e cai sobre nós, pois como é o homem, também é a sua força. E Gideão levantou-se e matou Zeba e Salmuna, e retirou os ornamentos que estavam no pescoço dos seus camelos. Aleluia! Senhor Deus! Mas ainda não acabou, ainda tem mais um trecho. Éfode de Gideão. Então os homens de Israel disseram a Gideão: governa tu sobre nós, tanto tu como o teu filho, e o filho do teu filho, pois tu nos libertaste da mão de Midian. E Gideão lhes disse: eu não governarei sobre vós, tampouco o meu filho governará sobre vós, mas o Senhor governará sobre vós. E Gideão lhes disse: eu desejaria um favor de vós, que me deis cada homem os brincos do seu despojo, pois eles tinham brincos de ouro nas orelhas, porque eram ismaelitas. E eles responderam: voluntariamente nós os daremos. E eles estenderam uma veste, e nela todo homem lançou os brincos do seu despojo, e o peso dos brincos de ouro que ele pedira foi de 1.700 shelques, além dos ornamentos e colares, e vestes púrpuras que vestiam os reis de Midian, e além das correntes que estavam pendentes nos pescoços dos camelos. E Gideão fez disto um éfode, e o pôs na sua cidade, em Ofra, e todo o Israel foi para lá, a fim de prostituir-se após ele, o que se tornou uma armadilha para Gideão e para a sua casa. Assim Midian foi subjugada diante dos filhos de Israel, de forma que eles não mais levantaram as suas cabeças, e a região ficou silenciosa durante 40 anos nos dias de Gideão. A morte de Gideão. E Jerubaal, o filho de Joás, foi e habitou na sua própria casa. E Gideão teve 70 filhos gerados do seu corpo, pois ele teve muitas esposas. E a sua concubina, que estava em Siquém, ela também lhe gerou um filho, cujo nome ele chamou Abimeleque. E Gideão, o filho de Joás, morreu em boa velhice e foi sepultado no sepulcro de Joás, seu pai, em Ofra dos Abiezritas. E sucedeu que, tão logo morreu Gideão, os filhos de Israel se voltaram e foram se prostituir após Baalim. E fez de Baal-Berite o seu Deus. E os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os havia livrado das mãos de todos os seus inimigos em todos os lados, nem mostrou a sua bondade à casa de Jerubaal, a saber, Gideão, segundo toda a bondade que ele havia mostrado a Israel. Aleluia! Louvado seja teu santo nome, Deus de Israel. Que a minha geração não seja uma geração ingrata, que ela clame ao Senhor e o Senhor possa atendê-la e mandar um livrador para ela. Em nome do Pai, do Filho e do Jesus Cristo, eu clamo a Ti, Pai. Mande um levita, uma pessoa de guerra para intervir pela nossa nação. Amém, amém e amém.